Quando falamos de expressionismo, entenda que geralmente há uma tendência a uma confusão entre impressionismo e expressionismo. São duas palavras realmente muito parecidas, no entanto, bem distintas. O impressionismo é a impressão que eu tenho, é a impressão que eu recebo das luzes, das tonalidades. Já o expressionismo é a expressividade que eu coloco. O expressionismo ele surge na Alemanha, em meio a uma época de crise, e a gente percebe que as cores são tanto quanto sombrias, escuras, saturadas. Nota-se pelo expressionismo a decadência do ser humano, quer seja ela moral, quer seja ela nos seus valores, uma sociedade realmente imersa a um caos. Na nossa tela inicial, Operários a Caminho de Casa, nota-se todo um ambiente sombrio e o destaque está principalmente no rosto. Os expressionistas trabalhavam muito esse rosto tenso, marcado pelas expressões decadentes e sombrias. Na tela mais famosa do expressionismo, O Grito, de Munch, nós temos aqui a representação universal de um sentimento chamado a angústia humana. E é dentro desse sentimento de angústia, de medo e desespero, que você percebe que o Rio ele faz este corte aqui e ele pega o personagem. Então temos uma única linha onde a natureza e o personagem se integram. Observe, por exemplo, o céu como ele é cortado desta forma, vermelho, o que ressalta esse sentimento de angústia, de desespero, enquanto que a ponte que vai na diagonal, preta, corrobora exatamente com o personagem. Em O Dia Seguinte de Munch, a decadência ela é moral. Nota-se que há taças de bebida, garrafas de um lado, a noite realmente foi muito proveitosa, digamos assim, a roupa da moça está entreaberta e as cores sombrias e mórbidas mostram essa decadência moral realmente na noite anterior. Agora, em Nu, a gente percebe pela expressividade da textura colocada nas costas da moça todo um ar de repugnância. É como se, de certa maneira, ela tivesse uma doença de pele. Eu quero que você entenda que o nu expressionista não é um nu erótico, não é um nu sensual, não é um nu mimético, isto é, mímese. Por exemplo, olha só, vamos comparar com essa tela do neoclássico. Basicamente, elas são muito próximas, elas são muito parecidas. De um lado, eu tenho um nu mimético, isto é, de uma mulher próxima à realidade. Do outro lado, não. A extrema magreza associada com essas pinceladas brancas, tanto no braço, antebraço, nas costas, mostram exatamente isso. O expressionismo trabalhava com essa ideia. Numa rua de Berlim, aqui é uma das telas onde mostra uma das maiores decadências que a sociedade alemã poderia ter. Percebemos, por exemplo, que são pessoas da elite. Você tem burgueses, roupas muito bem vestidas, muito bem trajados. Todavia, observemos que nos olhos há apenas os espaços vazios, pretos. É como quem diz, são pessoas que colocam sua felicidade, seu ideal de bem-estar em uma roupa, em uma aparência, em um status, e que por dentro são vazias. É o vazio da sociedade de época. Já o cinema expressionista, ele trouxe todas essas técnicas aqui, e ainda mais. O cinema expressionista trabalhou com maquiagens pesadas, grossas, criou cenários inusitados. A ideia de um filme expressionista, no fundo, é como se você estivesse dentro de um pesadelo e não conseguisse sair dele. O primeiro filme a trabalhar nesse sentido foi O Gabinete do Dr. Caligari. É uma história muito boba. Você tem, naquela época era muito comum, infelizmente, você ter aquele circo de aberrações. A mulher barbada, o menor homem do mundo, aquela coisa toda. E o Caligari,
ele, de certa forma, que tinha um cara que ele transformava numa espécie de zumbi por conta de uma beberagem que ele dava para ele e mandava atacar, matar, fazer acontecer. A história em si do filme ela é muito boba, tá? E hoje está disponível no YouTube, você consegue assisti-lo com muita facilidade. Agora, no que é que o filme tem de vanguarda? O filme tem de vanguarda no cenário. A gente percebe que o cenário todo foi feito, montado para o filme. Então parece um extremo pesadelo. Agora, para os fãs de vampiro, nós temos aqui o Nosferatu de 1922 do Monroe. Na verdade, o livro é uma adaptação do Drácula, do Bram Stoker. É interessante que você leia o livro antes de assistir o filme, tá certo? Eu gosto muito de dizer que no livro o maior personagem não é o próprio Nosferatu, o Drácula, mas o medo que ele provoca nas pessoas. Pela primeira vez você teve a imagem de um vampiro, de certa forma colocado em uma tela. Porque no livro, além dele pouco aparecer, o medo dele é mais forte do que o personagem, as descrições elas não chegam a ser tão precisas, tão exatas. Então, de certa forma, o Monroe criou esse personagem. Se você for observar, por exemplo, a evolução do Drácula, é uma evolução muito interessante, porque o Drácula é um monstro. É um monstro que dorme em cemitérios, como no próprio livro, tumbas, castelos, lugares sombrios, evita a luz do dia, se alimenta do sangue humano, é imortal. Então, ele é um monstro. E aí, claro, dessa figura monstrenga que está aí, o vampiro no caso, foram aos poucos construindo uma outra imagem. Quando a gente pega na década de 50, por exemplo, o ator Bela Lugosi fez o Drácula, mas já com uma outra dimensão, uma dimensão, por exemplo, de um galã. Depois o Drácula começou a se tornar aquele cara bonito, charmoso, envolvente, que chegava nas garotas e mordia. Chegamos ao apogeu disto, por exemplo, na trilogia da escritora Anne Rice, Entrevista com o Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados. E logo em Entrevista com o Vampiro botaram 3 galãs. Botaram Brad Pitt, botaram Tom Cruise, botaram Antônio Bandeiras. Então essa imagem do vampiro que sai de um monstro para um galã, ela foi feita, foi construída no cinema por uma questão mesmo comercial. O filme Nosferatu 22, o que eu gosto do filme é que ele não é um filme comercial, ele é um filme artístico. Monroe quis fazer arte e não dinheiro, essa é a questão, tá? Então, nesse sentido, você tem o primeiro filme de vampiro aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.